tomará como base a competência, a forma e a finalidade. De novo, no vinculado, 5 elementos. No discricionário, os 3 elementos que sempre são vinculados. Competência, forma e finalidade. Ok? Mais uma perguntinha? A convalidação do ato administrativo é vinculada ou discricionária? Bom, esse negócio de vinculado e discricionário, vocês já viram que despenca, né? Não é que cai, despenca. Bom, convalidação de ato administrativo. O que é a convalidação, Flávia? Convalidar é tornar válido, não é? Convalidar, tornar válido. Então, a convalidação do ato... Primeiro, é possível a convalidação de um ato administrativo? É possível a convalidação dos atos anuláveis, né? Os atos que admitem convalidação. Os nulos não, mas para os anuláveis é possível a convalidação. O tornar, consertar o ato, torná-lo válido. Muito bom. Convalidar ato administrativo. No fundo, a pergunta se refere ao seguinte: a administração pública, ela pode ou ela deve convalidar? Se ela tem condições de, se é possível a convalidação, a administração, ela é obrigada a, é uma vinculação, ou ela não é obrigada, ela faz um juízo de conveniência e oportunidade, e então a convalidação é discricionária. De novo, se por um acaso, em uma convalidação, a administração tem a possibilidade de fazer essa convalidação, fazer é obrigatório para a administração, é vinculado ou é discricionário? Ou ela faz, se quiser, mediante um juízo de conveniência e oportunidade? Bom, há divergências. Há divergências com relação à resposta. Alguns autores defendem que a convalidação é vinculada, ou seja, o administrador, diante de uma situação em que é possível a convalidação, ele seria obrigado a fazê-lo. E eu tenho autores que dizem que não, que a convalidação ela é discricionária. O administrador faz ou não se quiser. Quem defende que ela é vinculada, quem defende que a convalidação é vinculada, toma como base a segurança jurídica, o princípio que nós vimos, não é? O princípio da segurança jurídica. No seguinte sentido, se dá para consertar, vamos consertar. Se dá para convalidar o ato, se dá para torná-lo válido, vamos fazer com que isso aconteça. Alguns autores dizem que não, que neste caso a convalidação, se possível, depende de um juízo de conveniência e oportunidade. Flávia, dá um exemplo de convalidação. Vamos colocar isso em termos práticos. Dá um exemplo de convalidação. Por exemplo, um fiscal da vigilância sanitária. Fiscal da vigilância sanitária é bom. Sanitária, ele tem que fiscalizar a zona norte da cidade. Zona norte é a área que ele tem que fiscalizar. Só que esse fiscal da vigilância sanitária, um dia ele levanta e vai para a zona sul, fiscaliza a zona sul. Fiscaliza os bares, os restaurantes, tudo da zona sul. Muito bom. Quando ele volta para a prefeitura, ele percebe que foi para a região errada. Era a zona norte, ele foi para a zona sul. Agora, se por um acaso a fiscalização foi toda ok, dentro dos limites legais, ele fez tudo direitinho, lacrou o estabelecimento que tinha que lacrar, multou quem tinha que multar, fez tudo direitinho. Convalidar estes atos, torná-los válidos, seria uma obrigação da administração. Vejam que ele territorialmente, ele foi para o lado errado, né? Ele é fiscal da Zona Norte ou para a Zona Sul, então houve uma prática de um ato com uma incompetência territorial. Neste caso, a administração, ela tem o dever ou ela pode convalidar? É essa a discussão. Alguns autores dizem que se é possível convalidar, deve-se convalidar. Outros autores defendem que não, que a convalidação é discricionária. Ok? Bom, terminamos as perguntas ao professor. Vamos para o nosso terceiro e último bloco, que é o X da questão. Então vamos para o terceiro bloco, o X da questão. Vamos começar aqui com uma questão, OAB CESP, uma questão de 2007.
O poder de anular os atos administrativos eivados de ilegalidade. Então, vejam, princípio da autotutela. Princípio da autotutela. O poder de anular os atos administrativos eivados de ilegalidade. Letra A. Não pode ser exercido pelo judiciário. Poder, anulação não pode pelo judiciário? Claro que pode, claro que pode. Lembram, a administração e o judiciário podem anular. O que o judiciário não pode é revogar, não é? Então, essa alternativa, a primeira alternativa aqui, letra A, está errada, errada. Vamos para a alternativa B? B. O poder de anular os atos administrativos eivados de ilegalidade pode ser exercido a qualquer tempo, segundo a Lei 9784 de 99. Bom, o candidato, quando ele vê número de lei, quando ele vê número de artigo, ele se apavora. Ele já acha, nossa, a senhora fica apavora, mas fica tranquilo, hein? Fica tranquilo. Eles costumam colocar número de artigo, número de lei, para dar uma apavorada, tá? Mas fica tranquilo. Tá? Essa lei nós já sabemos, é a Lei 9784 de 99, e ela diz o quê? Que lá no artigo 53, 54, 55, artigos importantíssimos, hein? Vocês precisam dar uma olhadinha nessa lei, em especial nesses 3 artigos. Lá vocês vão ver que tem prazo sim, tem prazo. De quanto é esse prazo? 5 anos, tá? 5 anos. Então, o prazo decadencial para anulação de atos é de 5 anos. Essa alternativa está errada, porque ela fala que não tem prazo, está errada. Vamos para outra. Poder de anular atos administrativos é exclusivo da administração pública? Também não é. Não é exclusivo da administração. É mais ou menos o que nós vimos na letra A. Tanto a administração pública quanto o judiciário podem anular. Ó, lembrando, a administração e o judiciário anulam, mas a administração, só a administração, no caso, revoga. O judiciário não pode revogar. A administração e o judiciário anulam, a administração revoga também. Então, essa letra C, dizendo que poder de anular é exclusivo da administração pública, é uma alternativa errada. É uma alternativa errada. Bom, Flávia, eu chego à conclusão de que a letra D é certa, não é? Ah, sem dúvida. Eu chego à conclusão de que a letra D é a letra correta. Que diz o seguinte, ó. Poder de anular decai em 5 anos. Salvo comprovada a má-fé. Este é o texto da Lei 9784 de 99. Esse é o texto da Lei 9784 de 99. Então, é a letra D, o X da questão. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu costumo dizer para os alunos sempre, prova-teste, prova objetiva, é um exercício de humildade. Como assim, Flávio? O que você está querendo dizer com isso? É o seguinte, a pessoa, quando ela vai fazer uma prova objetiva, ela não tem as alternativas de acordo com o que ela escreveu no caderno dela. Ela não tem aquelas alternativas do jeitinho que escreveu no caderno, do jeitinho que leu, não é assim. Você tem um menu, vamos dizer assim, um menu de alternativas, e você tem que escolher aquela alternativa mais adequada, que pode ser a alternativa mais certa, mas também pode ser a alternativa mais errada. Então, quando eu vou fazer uma prova-teste, eu tenho que ter sempre em mente isso. Flávio, isso é uma coisa meio óbvia. Eu sei que é óbvio, mas às vezes os candidatos esquecem isso. Eu olho as alternativas e, às vezes, eu vou olhar e vou achar que está tudo errado. Vou achar que está tudo errado. Neste caso, eu procuro assinalar a alternativa menos errada. Menos errada. Às vezes, pode acontecer uma outra coisa. Eu olho tudo e está tudo certo. Eu vou assinalar a alternativa mais correta. Lógico, isso quando quando o enunciado pede para assinalar a correta. Porque às vezes o enunciado pede para assinalar a incorreta, ok? Claro. Então, quando eu faço uma prova-teste, eu tenho que ter sempre em mente isso. As alternativas não são do jeito que eu quero. São alternativas que estão à cabeça do examinador. É ele que coloca. E eu vou ler as alternativas e descobrir qual a alternativa mais adequada. Que normalmente não é a que eu gostaria. Normalmente não é. Então vejam, tomem cuidado. Eu leio as alternativas, todas elas, porque não posso também chegar à seguinte conclusão, ó, li a letra A, acho que está certa, já vou assinalando. Não façam isso, tá? Não façam isso, porque às vezes eu vou ter uma outra alternativa mais certa ou menos errada. Flávio, isso é meio óbvio. Volto a dizer, é óbvio, mas é bom não perder de vista.
É óbvio, mas é bom não perder de vista. Prova teste, prova objetiva, eu assinalo a alternativa mais